Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 26 de janeiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Vamos começar falando de uma tecnologia que, olha, tá mudando completamente o jogo da política no Brasil, a inteligência artificial. A questão é, como é que ela pode transformar as eleições? E mais importante, quais são os riscos que já estão batendo na nossa porta? E essa corrida, viu, já começou. Partidos e candidatos estão usando inteligência artificial cada vez mais e, claro, isso acendeu um alerta lá no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE agora está correndo para definir as regras do jogo para as próximas eleições. Porque, a IA deixou de ser só um detalhezinho para virar uma peça central na estratégia política. E aí é que está o grande dilema, né? Por um lado, a IA democratiza as coisas. Campanhas com menos grana agora conseguem produzir muito conteúdo com uma qualidade que antes era impensável. Só que, do outro lado, essa mesma tecnologia abre uma verdadeira caixa de Pandora. Ela tem o poder de criar desinformação em massa e os famosos deepfakes, que são aqueles vídeos falsos super realistas capazes de enganar qualquer pessoa. Então, para tentar conter essa ameaça, a resposta do TSE está vindo bem direta. As propostas de regras para 2026 vão direto ao ponto. Deepfakes, totalmente proibidos. Qualquer conteúdo manipulado para espalhar mentira, também não pode. E a base de tudo isso é uma palavra: transparência. Se uma campanha usar IA, o eleitor precisa ser informado. Simples assim, sem letras miúdas. Quem resume isso muito bem é a professora Jaqueline Zulini, da FGV. Ela diz o seguinte: o que antes era um privilégio só de campanhas milionárias, hoje está ao alcance de qualquer candidato. Essa democratização, claro, ajuda a nivelar o jogo. Mas, como a gente já viu, é uma faca de dois gumes, que traz tanto oportunidades quanto perigos bem grandes. Bom, saindo da tecnologia que desafia as regras da democracia, a gente vai para um assunto que testa a confiança em uma das nossas principais instituições, o judiciário. O que está em foco agora é uma discussão sobre laços de família e possíveis conflitos de interesse lá no Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica no ar sobre o STF é bem direta. Até que ponto os laços familiares podem de fato interferir na justiça? E esse debate esquentou principalmente depois de reportagens mostrarem que parentes de ministros estão advogando em casos que são julgados na própria corte onde a família trabalha. E a dimensão disso é impressionante. Um levantamento recente mostrou que 8 ministros do STF têm parentes atuando como advogados em processos ali na corte. 8! A gente está falando da maioria dos membros do tribunal mais importante do país. Ok, mas isso é ilegal? A resposta é: tecnicamente, não. A lei é bem específica. O ministro só fica impedido de julgar se o parente dele estiver atuando naquele caso específico. E aí está o pulo do gato. Mesmo sendo legal, os especialistas alertam que essa prática acaba criando uma sombra de dúvida sobre a imparcialidade da justiça, e isso desgasta a confiança do público. O professor Álvaro Jorge, da FGV Direito Rio, vai direto ao ponto. Ele alerta que é justamente esse tipo de situação que pode, no fim das contas, deslegitimar a atuação do judiciário aos olhos da sociedade. E a professora Luísa Moraes Abreu Ferreira, da FGV Direito SP, coloca mais um ponto nesse debate. Ela diz que faltam regras claras sobre a atuação dos escritórios de advocacia onde esses profissionais trabalham, sabe? E isso acaba criando uma grande zona cinzenta onde os limites entre o que é público e o que é privado ficam perigosamente confusos. E por falar em confiança e percepção de justiça, vamos mudar de assunto para algo que mexe com o bolso de todo mundo: impostos. Afinal, por que a gente tem aquela sensação de que paga tanto imposto, mas recebe tão pouco em troca? Pois é, se a gente olhar os números, o Brasil fica numa posição bem curiosa. A gente paga bem mais imposto que a média dos nossos vizinhos aqui da América Latina, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda paga menos que a média dos países mais desenvolvidos da OCDE. Ou seja, a grande questão não é só o quanto a gente paga, mas sim como a gente paga. E é aqui que está o ponto central da desigualdade, a forma como nossos impostos são estruturados. Pensa só. Quase metade de tudo que o governo arrecada vem de impostos sobre bens e serviços, ou seja, sobre o que a gente consome. E o que isso significa na prática? Que, proporcionalmente, quem ganha menos acaba pagando mais porque gasta a maior parte da renda justamente com itens básicos. E o resultado disso é aquela frustração que, convenhamos, todo mundo conhece.
A gente sente que paga muito imposto, mas quando precisa de um serviço público, seja na saúde, na educação, na segurança, a qualidade parece que não chega nem perto do valor que saiu do nosso bolso, não é verdade? Tá, mas e aí, como é que a gente resolve isso? Bom, os especialistas apontam para uma estratégia com 3 caminhos principais. O primeiro é olhar para dentro de casa, o governo precisa rever os próprios gastos. O segundo é mudar o foco da cobrança com uma reforma do imposto de renda para fazer com que quem ganha mais pague mais. E o terceiro, que é uma ideia bem inovadora, é o tal do cashback. E o que seria esse tal de cashback tributário? Olha, a ideia é bem simples, mas é poderosa. É devolver direto na conta das famílias de baixa renda uma parte do imposto que elas já pagaram nas compras do dia a dia. Na prática, é uma forma de aliviar o peso dos impostos sobre o consumo justamente para quem mais precisa e, com isso, deixar o sistema todo um pouquinho mais justo. Então, se a gente pensar bem, da inteligência artificial que desafia a nossa democracia, passando pela integridade do nosso judiciário e chegando na justiça do nosso sistema de impostos, o fio que conecta tudo isso hoje é a confiança. E a pergunta que fica no ar é a seguinte: nesse mundo que está mudando numa velocidade incrível, será que as nossas instituições-chave estão conseguindo se adaptar para serem mais justas e, o mais importante, para manterem a confiança da população que elas deveriam servir? Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!